Olá a todos, meu nome é Gabriela Rodrigues Nascimento, sou aluna de iniciação científica orientada pelo professor Luiz Gustavo Carvalho Pacheco e o tema do meu projeto é Padronização e validação de protocolo de análises bioinformáticas para a predição genômica de resistência a antimicrobianos em bactérias multiresistentes. A resistência antimicrobiana é a capacidade que os micro-organismos têm de se adaptar e de sobreviver ao tratamento com medicamentos que normalmente seriam eficazes contra eles. Esse fenômeno acaba sendo intensificado pelas prescrições inadequadas, pelo uso indiscriminado, além da adesão incompleta aos tratamentos que são prescritos a esses pacientes. Essa resistência ela não é uma preocupação somente hospitalar, ela também é exacerbada pela utilização na pecuária, em que esses antibióticos são usados para promover o crescimento e também para prevenir doenças desses animais. Essa prática ela acaba contribuindo para a disseminação de bactérias resistentes, como a Staphylococcus aureus resistente à meticilina e as enterobactérias produtoras de carbapenemase. E essas são infecções graves que são notórias por sua resistência a múltiplos antibióticos, o que torna esse tratamento dessas infecções muito mais desafiador. O foco desse projeto foram os beta-lactâmicos, que inclui as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os bonobactâmicos. E essa representa uma classe fundamental de antibióticos usados no tratamento de infecções bacterianas. Eles atuam inibindo a síntese da parede celular de bactérias, o que é essencial para a sobrevivência delas. Eles possuem uma ampla utilização devido à sua eficácia, no entanto, eles acabam enfrentando uma crescente resistência devido à sua popularidade e à evolução dos mecanismos de resistência. A resistência antimicrobiana representa um grave desafio para a saúde pública, pois resulta em maiores tempos de hospitalização e tratamentos mais custosos, além de contribuir com altos índices de mortalidade e de morbidade, o que complica a gestão da quantidade de infecções e o aumento da carga sobre os sistemas de saúde. Então, para enfrentar essa crise, o Sistema Global de Vigilância da Resistência e Uso de Antimicrobianos, o GLESS, desempenha um papel crucial na monitorização e na coleta de dados sobre essa resistência. Ele permite uma previsão de perfil de resistência a partir de dados genômicos de bactérias patogênicas, o que proporciona insights valiosos para a formulação de estratégias de controle e tratamento. Então, a partir disso, tem-se como objetivo geral do projeto gerar previsões robustas e clinicamente pertinentes sobre a resistência a antimicrobianos em agentes patogênicos prioritários conforme estipulado pela Organização Mundial da Saúde. Na metodologia, pode-se destacar que para a montagem desse repositório local, os genomas selecionados foram o de Klebsiella pneumoniae e a Acinetobacter baumannii, e as coletas dessas sequências foram feitas com o auxílio das bases de dados NCBI e BVBRC. Depois disso, as sequências genômicas foram submetidas a análises bioinformáticas utilizando as ferramentas ResFinder 4 e ABRT-AMR, que permitiram a predição de genes associados à resistência antimicrobiana, como também a identificação de mutações e de mecanismos de resistência que estavam presentes nos genomas dos patógenos. Já a parte de curadoria manual, ela foi iniciada observando quais foram os genes preditos pelas ferramentas bioinformáticas, tanto o ResFinder 4 quanto o ABRT-AMR. Foi feita a coleta dessas sequências gênicas pelo NCBI e a coleta da sequência da amostra foi feita pelo BVBRC. A partir disso foi montado arquivo multifasta para cada uma dessas amostras e assim essas sequências genômicas elas foram traduzidas em sequências proteicas e foram alinhadas utilizando o MEGA11. E esse alinhamento que permitiu identificar quais eram as semelhanças e quais eram as diferenças entre as sequências. E a partir daí foi feita a comparação e a confirmação por meio de uma tabela que foi criada para comparar mesmo essas sequências proteicas e confirmar qual era a identidade dos genes associados à resistência antimicrobiana e também para validar as previsões dessas ferramentas bioinformáticas e assegurar qual era a integridade desses resultados. Então, como resultados, tivemos que as ferramentas realmente conseguiram fazer a predição genômica dos perfis de resistência antimicrobiana para 25 genomas de Klebsiella e para 25 de Acinetobacter, conseguindo montar esse repositório com 50 genomas no total. Como nosso foco foram as beta-lactamases, foi observado que as famílias gênicas de maior discordância entre as ferramentas e as que mais apareceram durante a análise foram a BLA-ADC para Klebsiella e a BLA-SHV para Acinetobacter. Outro resultado importante foi que o ResFinder tem dificuldade de definir variações alélicas, então ele acabava tendo uma certeza maior de qual que era a família gênica, mas dava mais de um tipo de gene e alelos diferentes. E em comparação entre o ABRT e o ResFinder, olhando para a tabela com toda essa curadoria manual, as predições mais assertivas foi do ABRT-MR. Bom, aqui tem a ilustração de como estava sendo feito esse alinhamento no Mega. Eram utilizados dois genes, o de predição do ResFinder e o outro do ABRT. Nesse caso, o BLA-DC25 e o BLA-DC181, e também a sequência da amostra, nesse exemplo aqui a de Acinetobacter baumannii A2998. E assim era utilizada a sequência traduzida, e a gente observa que as partes conservadas são aquelas que aparecem em branco, e as que são em destaque são os mismatches, que são esses pontos de divergências entre eles, e que faz a gente confirmar qual que é o gene de predição correta. Daí, a partir de cada alinhamento, vai sendo completado essa tabela para a curadoria.
para mostrar qual que é o gene que está sendo predito corretamente, qual que é a sequência de cada gene, a sequência da amostra, e também quais que são esses mismatches, o que é que está diferenciando um do outro, e qual que é a resistência antimicrobiana. Como conclusão, a gente tem que os resultados mostram a capacidade de predição de ambas as ferramentas bioinformáticas e os dados sugerem que há margem para aprimoramento nessa abordagem automatizada. Em relação a esses genes de beta-lactamases, o ABRT-AMR mostrou-se mais eficaz na predição correta das amostras. Esta abordagem integrada e detalhada visa melhorar a compreensão dos perfis de resistência e também apoiar o desenvolvimento de estratégias eficazes para o controle de infecções resistentes. E por fim, aqui estão as referências e os agradecimentos às instituições de apoio.